Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 28 do mês de Tammuz, do ano 5782. Estamos no dia 27 de julho do ano de 2022. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, trazendo aí a paraxá semanal, bem como também a leitura do dia. Então, vamos para A Tarde com a Torá e trazendo Matot, a nossa porção semanal da nossa paraxá, ok? E hoje nós estamos no dia quarto da semana, conhecido como quarta-feira, e dentro desse aspecto aí, nós estamos na quarta leitura, a nossa quarta aliá, né? Estamos no livro de Números Bamidbar, que é o quarto livro dos 5 livros dos estudos da Torá, ok? Adão Faustino da Costa, da cidade de São Montes Belos, né? De Goiás, Baruch Hashem. E nós estamos aí trazendo a nossa paraxá da semana, os nossos estudos, as nossas reflexões, os aprendizados juntamente com o nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso mestre, o nosso professor, o líder máximo da nossa geração, juntamente com Rashi, Maimônides e outros sábios dos estudos da Torá. Nós estamos aí no capítulo 31 do livro de Números para a nossa reflexão para o dia de hoje, a partir do versículo 25 até o versículo 41, é a nossa quarta aliá. Hoje nós temos a questão da divisão dos espólios de guerra, mas ontem nós estivemos aí vendo, né, a respeito da guerra de Midian, em que o povo de Israel, Deus ordenou para que fosse fazer guerra, batalha contra o povo midianita, né? Os midianitas, eles usaram obedecendo, né, a orientação de Bilã, eles obedeceram aí no sentido de usar as próprias mulheres, né, para seduzir e levar o povo até a questão de idolatria, além da perversão sexual, além das relações proibitivas, levou também os varões, né, os homens de Judá, aliás, do povo judeu, para a prostituição e o adultério, ok? Então nós vamos ver aqui mais alguns aspectos sobre a guerra com Midian e por que Deus ele falou para não fazer guerra contra os moabitas, né? O pessoal de Moabe. E também nós vamos ver aqui, né, de uma forma bem simples, rápida, o que a Mishnah nos fala sobre a morte de Bilã. Como que foi a morte de Bilã, né? Para completarmos essa questão aí, ok? Amanhã, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Av. Nós estaremos indo para o 11º dia do mês, do ano 5782, ou seja, a partir de Tishrei, a partir de Rosh Hashanah. Então o mês Av é o 11º. E a partir de Nissan, que nós temos aí o mês, né, de Pessah. Então, o mês Av, ele é o 5º mês a partir de Nissan, o mês do Pessah, ok? Amanhã vamos falar com um pouco mais de detalhes, mas para darmos aí uma visão, né, do mês de Av. Então, o mês de Av, ele é chamado de o 5º mês. Nós vemos isso daí no próprio livro de Números aqui, no capítulo 33. Por exemplo, nós veremos aqui Moshe chamando esse dia o 5º dia do mês, né? Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or,
por mandado do Eterno, e morreu ali, no 5º mês, no 40º ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês, do 5º mês, né? O Av é um nome babilônico, está conectado aí com o primeiro exílio babilônico, né? Em que o povo judeu foi levado, né, para a Babilônia, depois da destruição do primeiro templo, né? Então, automaticamente, aqui nesse exílio babilônico, foi onde que os meses adquiriram nomes babilônicos, ok? Os sábios que estavam no tempo do exílio babilônico, também eles fizeram o Talmud babilônico. E os sábios que permaneceram em Jerusalém, depois da primeira destruição do templo, também ficou conhecido ali como o Talmud Yerushalayim, né? Então os sábios de Jerusalém fizeram um Talmud e os sábios na Babilônia fizeram outro Talmud. E são esses dois Talmud, né, de Jerusalém e da Babilônia, que sempre tem norteado a história do nosso povo e também os grandes aprendizados. O mês de Av, ele também é chamado de Menachem Av, que significa consolo de Av, né? Então nós temos aí essa denominação para o mês de Av também. Então, dentro desse aspecto, faz uma alusão ao consolo que temos esperado durante tantos anos, desde as tragédias que recaíram sobre nós nesse mês ao longo da nossa história, né? Há quem costume escrever o nome Av ao datar as cartas escritas, né, até o dia 9 do mês, né? Normalmente, então, é um costume judaico que aqueles que escrevem cartas, né, desde o primeiro dia até o dia 9 de Av, ele então escreve colocando a data referente ao dia correspondente de Av, desde o primeiro até o 9º dia, ok? Então o nome Menachem Av, né, escreve nas cartas, né, e escreve lá também o dia de Av, ok? O Rosh Chodesh do mês de Av consiste sempre em um único dia, já que o mês anterior, Tammuz, sempre tem 29 dias. Então hoje, né, como já falamos aí, hoje nós estamos no dia 28 do mês de Tammuz, até o pôr do sol de amanhã, aliás, até o pôr do sol de hoje, né, dia 28, ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 29 de Tammuz. E ao pôr do sol de amanhã, então nós entraremos no primeiro dia do mês de Av, certo? E o mês de Av, ele é um mês completo, ele tem 30 dias, e cada mês completo também contém ao menos uma festa. E é assim que o dia 9 de Av é chamado no livro de Eirá, o livro das lamentações, né? Popularmente conhecido como as Lamentações de Jeremias, né? Mas é o livro de Eirá, Lamentações, pois no futuro o Eterno abençoará e converterá esse dia numa festividade. Então, nós temos diante de nós aí, né, a promessa divina para que nos dias de Mashiach, o mês Av, no seu dia 9, que é conhecido como Tisha B'Av, né, será abençoado e convergirá a tristeza em alegria, em júbilo, né? Então será nos dias de Mashiach uma grande festividade todos os anos no dia 9 do mês Av, né? Tisha B'Av. O dia de Rosh Chodesh do mês de Av, ele é observado como Ta'anit Tzadikim, um dia de jejum em memória dos justos.
pois nesta data morreu também o sacerdote Arão, irmão de Moshe e Miriam. Embora não se deva jejuar nos dias de Rosh Chodesh, há indivíduos que têm a tradição de observar esse costume no dia de Rosh Chodesh. Até quem não jejua nesse dia, por ser Rosh Chodesh, observa alguns costumes menores de luto, né, como recordação à morte de Arão, ok? Então, temos aí também o Shabat, que antecede, né, o Tisha B'Av, ou mesmo quando é no mesmo Shabat que acontece o Tisha B'Av, é chamado de Shabat Hazon, né, que significa o Shabat da visão. E aí nós teremos então a conclusão realmente de Razon e Shayahu, a visão de Isaías, o profeta, né, com as suas porções, com a visão de Isaías, ok? Então, nesse aspecto aqui, amados, né, vamos aí estarmos aí falando no dia de amanhã também sobre a questão do Tisha B'Av e também, principalmente, a entrada do nosso mês de Av, né? Aí estaremos falando algumas coisas mais com referência a isso daí, né? Realmente é o mês de Av, né? O Tisha B'Av, 9º dia de Av, onde aconteceu a destruição dos dois templos, né? Realmente é um período de choro, sem sombra de dúvidas, né? Então, por isso, né, nós vemos aí que o povo judeu, lá no deserto, né, na questão dos 10 espiões, eles choraram, lamentaram aquele momento em que receberam aquele relatório negativo dos 10 espias, e então aí realmente Deus prometeu, né, vocês terão realmente um porquê de chorar nesse dia. Então, naquele dia, foi o dia 9 de Av, e então, segundo o Talmud, Ta'anit 29b, então o povo chorou naquela noite, e o Rabi Yohanan ensinou que era Tisha B'Av aquele dia. E Deus disse, vocês choraram sem nenhuma razão, sem nenhum motivo neste dia. E por isso estabelecerei essa data como um dia de pranto para todas as suas futuras gerações. E por isso, na história judaica, depois desse período, né, dos 10 espias, realmente os dias, os meses, né, dos anos, o mês Av, e no dia 9 de Av, marcaram realmente, na história judaica, momentos difíceis, tristes, destruição e morte, né? Então, a insensatez do povo judeu, naquele momento, marcou todas as gerações. Por isso, né, a visão de Isaías, né, o Shabat da visão, que nos fala aí, né, Razom, traz para nós exatamente a promessa divina, que esse dia, nos dias de Mashiach, será convergido, né, ou convertido, né, para um dia abençoado e um dia de festa, né? Então, que Mashiach venha rapidamente e que seja para qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Então, por isso, né, amados, vamos aí estarmos já entrando no mês de Av, né, ao pôr do sol de amanhã. Então, já estamos dentro daquelas 3 semanas que nos fala as 3 semanas de luto. Então, é importante nós estarmos aí com essa conexão para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos refletindo muito sobre estas mensagens, né? Então, as 7 porções que nós temos aí sobre a consolação, né, do povo judeu, a promessa divina, são as 7 porções do profeta
Isaías, né, que é conhecida também como a visão do profeta, né? Então nós veremos aí dentro do livro de Isaías, né, capítulo 40, 49, 51, 54, o capítulo 60 e o capítulo 61, e os 62 e os 63, nós estaremos vendo realmente sobre essa questão, né? As 7 visões do profeta com referência ao consolo, né? Consolai, consolai o meu povo, assim diz o Eterno. Então, dessa forma, nós temos aí que a promessa ela será uma realidade e ela será cumprida nos dias de Mashiach. Tisha B'Av, o mês de Av, no dia 9, será abençoado e será convertido a tristeza em alegria, né? Então será dia de júbilo, né? De realmente reconhecer o único Deus, o único Criador, o único Salvador, que realmente só Ele pode fazer com que a tristeza se volte em alegria, né? A aflição em regozijo, a derrota em vitória, a escuridão em luz, e assim sucessivamente, ok? Então, dentro desse aspecto é que nós temos a visão de Isaías, né? A visão do profeta, ok? Baruch Hashem. A guerra de Israel, né, do povo judeu contra os midianitas, Deus ele não, ele nem, além de não autorizar o povo judeu lutar contra Moab, os moabitas, ele também orientou a não realmente entrar em conflito, em guerra contra o povo moabita. Mas os midianitas, realmente Deus orientou e determinou essa guerra contra os midianitas exatamente pela sua ação perversa de entrar, de usar as suas mulheres para fazer os homens caírem no pecado das relações proibidas e assim levá-los à idolatria, né? Então, sobre a questão da não guerra contra Moab, então os nossos sábios, né, eles falam que realmente há 2 razões para esse aspecto, né, para que Deus deu essa ordem. A primeira razão se trata exatamente que os moabitas, né, os moabitas, eles tinham um motivo para tentar prejudicar os judeus. Eles tinham um motivo. O motivo que eles tinham era exatamente o quê? O medo. Eles estavam com medo do povo judeu de saquear as suas terras, de levar o melhor das suas terras. Então, este medo era justificado. Realmente, um grande povo, mais de 5 milhões de pessoas, já imaginou? Vão acabar com os nossos pastos, as nossas frutas, as nossas plantações. Se porventura resolverem tomar posse da terra, eles vão tomar posse da terra, né? E assim sucessivamente. Então esse era o motivo deles, realmente, dos moabitas, né? Querer entrar em guerra contra o povo judeu. O medo, realmente, que eles tinham nesse sentido aí. Com esse medo, eles foram e contrataram Bilã, obviamente, né? Mas o objetivo deles era realmente fazer com que as suas riquezas não fossem roubadas, né? As suas riquezas minerais, as suas riquezas da terra, né? As riquezas, pedras preciosas, o melhor da terra, etc. e tal, também não fossem roubados. E a segunda razão era que o objetivo era expulsá-los da vizinhança e não extirpá-los da face da terra como Bilã queria, né? Então os midianitas, né, sabiam que Israel não viajaria através do país deles. Então os midianitas não tinham motivo nenhum para entrar em guerra contra o povo judeu, porque na rota em direção à terra prometida, as possessões de Midian, elas não seriam tocadas. Não era para aquele tempo,
é mais para os dias de Machia, na era messiânica, né? Mas, como eles não estavam em perigo, então eles não tinham motivo para guerrear contra o povo judeu. Mas o mal que eles fizeram foi que eles odiavam sem motivo, o ódio gratuito contra o povo judeu. É o ódio infundado que eles tinham contra o povo judeu, ok? Nós vimos também sobre essa questão do ódio infundado, que se refere ao seguinte: quem tem ódio infundado, ele está escravo do seu egocentrismo. Então ele fez do seu ego uma idolatria. Só eu existo, só eu preciso existir, e qualquer outro que ouse viver está ocupando o meu espaço, né? Então esse é o papel do egoísta, daquele que é egocêntrico, daquele que faz do seu ego a sua idolatria, egolatria, ok? Então os outros não têm direito de viver, só ele tem o direito de viver. Então estes eram os midianitas, né? E os moabitas, né, tinham motivo, porque eles estavam temendo que as suas riquezas, né, fossem roubadas, e assim o objetivo era expulsá-los da vizinhança. A segunda razão que Deus ordenou a guerra, que não ordenou, melhor dizendo, a guerra contra Moabe, que é realmente algo muito sublime, que nos fala exatamente sobre uma tzadeket, que significa uma mulher justa, que nasceria, né, realmente da tribo de Moabe, né, do povo de Moabe, que era exatamente Ruth, que ela mais para frente ela se torna a avó, né, do rei David, né? Então, por causa dela, diz os nossos sábios, Deus ordenou a Moshe que não prejudicasse os moabitas, né? Então vejam bem essa segunda razão aqui. Então Moshe tinha ouvido claramente que de Deus que morreria logo após a batalha contra os midianitas. E mesmo assim ele começou imediatamente a fazer os preparativos para a guerra. Mas Moshe, ele enfrentou uma adversidade, não agora não como uma rebelião contra ele. Ele recebeu uma resistência da parte do povo, né, em não obedecê-lo no sentido de somarem-se para a guerra contra os midianitas. Então Moshe, questionando com eles falaram: nós não vamos para a guerra. Nós sabemos que depois da guerra você vai morrer. Então nós não queremos contribuir com isso, né, com a sua morte. Então nós não vamos para a guerra. E o povo estava realmente, né, os homens preparados para a guerra a partir dos 20 anos, eles estavam determinados: nós não vamos contribuir com a sua morte. Nós sabemos que depois da batalha você vai morrer. Nós não vamos. Quanto mais pudermos tardar a sua morte, nós vamos tardar. Então nós não vamos para a guerra. A guerra é o X da questão. Então nós não vamos para a guerra. E aí Moshe não teve como conseguir, né, realmente persuadi-los a irem à guerra. Aí ele consultou Deus. Deus, o povo não quer ir para a guerra. Eles não querem ir para a guerra. Eles sabem que eu vou morrer depois da guerra e eles não querem ir. E como que eu resolvo isso? Então Deus disse para ele, né, segundo os nossos sábios, que Deus ele para reunir o povo e falar para eles: irão para a guerra aqueles que forem sorteados. Então aqueles que forem sorteados tomem posição como exército que vai sair à guerra contra os midianitas. E como eles sabiam muito bem que foi a direção de Deus que dada a Moshe, então agora eles não poderiam entrar numa desobediência, porque aí já não seria uma simples resistência de impedimento para que Moshe morra. Aí seria transformado em rebelião. E eles viram o resultado das rebeliões anteriores.
Então eles não queriam participar de uma rebelião de forma alguma. Eles estavam ali às portas, novamente, estavam às portas da Terra Prometida. Então agora, se eles tomassem uma decisão que tivesse uma conotação de rebelião, será que vamos ter que voltar para o deserto de novo e mais 40 anos? Então aí, né, o povo, né, de forma não muito contente, né, aliás, nem um pingo contente, então aceitaram realmente Moshe fazer isso. E aí Moshe fez o sorteio e aqueles que estavam sendo sorteados foram separados. 1000 de cada tribo. E um detalhe interessante que aconteceu nessa questão aqui também, né? Os varões, a partir dos 20 anos de idade, disseram: nós não queremos participar dessa guerra, porque sabemos que você vai morrer, Moshe. Aí vem o sorteio, aí faz o sorteio. E aí então são separados os 12.000 que vão ao campo de batalha. E ao ser feito esse sorteio, os príncipes de cada tribo, portanto, os cabeças de cada tribo, que sempre iria à frente, né, daqueles que representavam a sua tribo. Nesse caso aqui, Moshe não convocou os príncipes, os líderes das tribos. Os nossos mestres falam que Moshe, em memória e em respeito à memória de Zimri, o príncipe da tribo de Shimon, o qual Pinhas o matou junto com a mulher midianita, né? Então, em memória a Zimri, o príncipe da tribo de Shimon, então Moshe não convocou os príncipes. E ele entregou realmente o exército, né, aos cuidados de Eleazar, né? Então, Eleazar, nesse sentido aqui, ele foi o que saiu então à frente nessa batalha aqui, juntamente com os 12.000, junto com os 12.000 guerreiros que foram separados para lá. Então, nesse sentido, Moshe disse a Eleazar, né? Você será o Kohen Mashuach Mirhamá, ou seja, o Kohen ungido para a guerra, né? Então, a partir de Eleazar que realmente a ordem seria dada ao comandante do exército. Eleazar passaria a ele as ordens, né? Então ele diria: avançar, agora é o momento de recuar, agora é o momento de ir em frente até a vitória final, e assim sucessivamente. Ou seja, o Eterno falava através do sacerdote sobre a questão da campanha da guerra, ok? Então aqui nós vemos sobre essa questão que está conectado com Eleazar. Os príncipes não foram convocados em memória de Zimri, né? O príncipe da tribo de Shimon. Uma outra característica interessante que nós temos aqui é que Moshe ele orienta Eleazar a realmente levar a arca, né? Que estava ali, a Luchot, as tábuas quebradas. Então, haviam duas arcas, Aaron HaKodesh, duas arcas sagradas. Numa estava as tábuas quebradas, que foram as primeiras, e na segunda arca estava as segundas tábuas, aquelas que permaneceram intactas, ok? Então Moshe ele orienta Eleazar, né, que estava, né, atrás de Pinhas, que Pinhas, né, era o que estava à frente do comando do exército, né? Moshe disse a Pinhas, né, você começou a santificar o nome de Deus quando matou Zimri e a mulher midianita. Então continue a santificar o nome de Hashem. Você vai à frente nessa batalha. Então, nesse sentido, então, o comando do exército de Israel estava nas mãos de Pinhas e Eleazar.
e então a arca com as tábuas quebradas foi levada junto nesta batalha, né? Então, durante essa batalha aqui, ou seja, a princípio, né, em direção ao campo de batalha, diante do exército dos judeus, quem que aparece lá? Quem que é o bonitão que chega lá na frente do exército, né, dos judeus e começa com palavras negativas, palavras destrutivas e palavras que venham desanimar o pequeno exército, né, judeu, sabendo que Midian tinha um exército muito forte, poderoso, muito, mas muito maior do que os 12.000. Ele, exatamente, Bilã aparece de novo nessa história. E segundo os nossos sábios, Bilã estava retornando para cobrar realmente a sua recompensa, porque ele conseguiu fazer com que o juízo de Deus se voltasse contra o povo judeu pelo seu mau, péssimo conselho maligno que ele deu a Moabe, né? Então, dentro desse aspecto aqui, Bilã, ele chega lá e começa realmente a zombar, caçoar e trazer palavras negativas para o exército judeu. Então, segundo os nossos sábios, falam que Bilã disse assim: vocês acreditam que realmente com esse pequeno exército vocês vão conseguir vencer os midianitas? Vocês estão loucos, né? Já pensou? Não, vocês não vão sair vivos dessa. Vocês todos serão mortos. Mas, realmente, né? Pinhas, que estava à frente, e também, né, Elazar e os generais que estavam ali no comando dos 12.000 homens, eles continuaram marchando, né? E aí então Bilã percebeu que ele poderia estar em perigo, e aí então ele fugiu, né, do exército judeu para que ele não fosse morto por eles, né? Porque já pensou, ele sozinho vindo à frente de 12.000 homens, debochando, desafiando e trazendo palavras negativas e destrutivas? E aí então acontece aquilo que a Mishnah traz para nós, né, com referência ao fim, à morte de Bilã, que nós vimos aí ontem, né? Então Bilã, quando ele percebeu que estava correndo perigo, então ele pegou, né, pela sua mágica, ele pegou, levantou os seus braços, né, invocou os seus poderes ocultos, e aí dessa forma então ele começou a voar para fugir realmente dos judeus. E dessa forma também ele começou a voar de uma altura em que as flechas não alcançavam ele, né? E ele continuou caçoando do povo judeu, né? E aí os 5 reis que vieram, né, dos midianitas, que vieram aí para guerrear, né, contra o povo judeu, então Bilã ensina a eles, né, a feitiçaria para poderem realmente voarem também como ele, e aí eles invocam então lá os poderes da magia, e os 5 reis também começam a voar. Então nesse momento em que Pinhas viu que Bilã estava fugindo e cada vez mais alto, então ele gritou com os soldados, né? Algum de vocês podem voar atrás dele e apanhá-lo? E então um homem da tribo de Dan, de nome Tzelaia, elevou-se voando e ele conseguiu agarrar Bilã, né? Então logo Bilã percebeu que estava sendo perseguido e já estava no seu calcanhar, né, a Tzelaia, né, para fazê-lo descer. Então ele voa mais alto, né, consegue se esquivar realmente de Tzelaia, e assim então Pinhas ele resolveu então agir. Então Pinhas ele realmente começa a voar e vai em direção a Bilã, e ele localiza Bilã, né, que estava se ocultando entre as nuvens, né? E aí então Pinhas ele localiza Bilã,
E então Pinhas, ele aponta em direção a Bilã os seus tzitzit, as suas franjas, né, do seu manto de oração, e então dessa forma Bilã é localizado e ele perde os efeitos da sua feitiçaria. E aí então ele cai, e assim então Bilã, ele é preso, né, e é levado diante do Bet Din, né, a casa dos juízes, né, que está ali com Moshe na presença. E ali ele é julgado, ele é condenado à morte, né? Então o corpo de Bilã, ele não foi enterrado, né? Segundo falam os nossos mestres, né? O corpo dele apodreceu e transformou-se em serpentes venenosas. Deus o puniu mesmo após a sua morte, pelas suas más ações. Então Pinhas também trouxe para baixo os outros 5 reis, levantando os tzitzit em sua direção, foram mortos pelos soldados judeus, e os judeus mataram os homens midianitas e fizeram prisioneiras as mulheres e as crianças, né? Nenhum único judeu pereceu nesta guerra. Era verdadeiramente um milagre, pois o inimigo era mais numeroso e muito mais forte do que os 12.000 que foram à peleja. Deus tinha protegido então cada soldado judeu, porque cada um deles era para Hashem, era um tzadik, um justo, né? Então nós temos aí esses aspectos aqui sobre a guerra de Midian, né? E como Bilã e os 5 reis de Midian foram mortos nesta guerra aqui, ok? É a sabedoria dos nossos mestres que trazem para nós os conhecimentos, para que possamos estar aí realmente cada vez mais conectados com a Torá oral, a Mishnah, Talmud e etc. Ok? A nossa aliá de hoje, ela está no capítulo 31, dos versos 25 a 41, que nos fala sobre a divisão dos espólios de guerra, né? Então Deus falou a Moshe dizendo: calcule o despojo total do povo e animais capturados. Você fará isso juntamente com Elazar, o sacerdote, e os líderes paternais tribais da comunidade. Divida os despojos igualmente entre os soldados que foram para a guerra e o restante da congregação inteira, né? Então aqui nós temos a orientação de Moshe, né, que ele recebeu de Deus e passou para todo o povo. Então, aos despojos, né, os espólios, né, da batalha, né, primeiramente se divide com aqueles que foram à guerra, né? Então, aquilo que sobeja, né, aquilo que está a mais, então também é repartido para aqueles que não foram à guerra, que permaneceram no acampamento. Então aqui o que nós aprendemos, né, da parte de Hashem nesta orientação é que mesmo aqueles que foram à batalha e aqueles que permaneceram no acampamento, né, não são esquecidos, estão dentro da mesma atmosfera, estão dentro da mesma configuração, né? Então, nesse sentido, significa que todos têm o direito de receber realmente os prêmios, vamos assim dizer, para podermos falar algo à frente, os prêmios da batalha, né? Então, nesse aspecto, o que nós aprendemos aí? Quando nós estamos fazendo as nossas preces diárias, né? Vejam bem, o que não está sendo visado ali é o meu bem-querer. Eu sair numa boa, eu ser abençoado, eu sair vitorioso, eu ser abençoado em todas as boas sortes de bênçãos, né? E o restante do povo, negativo. Então aqui nos mostra exatamente que Deus ele tem o cuidado com o povo como único povo, de uma visão única. Então significa que Deus, ele de fato não esquece de ninguém.
E é o que nós precisamos aprender no nosso dia a dia. Quando nós fazemos as nossas preces diárias, né, nós precisamos estar atentos aí àqueles que estão mais fracos, àqueles que estão com enfermidades, né? Esse mais fraco que nós falamos primeiramente, que significa não estão muito como frequentadores das reuniões, não são muito de estudar, de ler, de participar das reuniões, né, de louvar o Eterno, etc. e tal, né? Então são aqueles fracos, eles estão fracos no seu campo de ação, né? Eles até podem pensar e falar que creem no único Deus, mas está faltando a harmonia com a ação. Então são mais passivos, né? São aqueles de ficar mais em casa, né? Por exemplo, etc. e tal, entendeu? Então por isso Deus mostra aí exatamente esse aspecto. E tem um outro aspecto ainda, mais elevado, mais sublime, daqueles que não foram para a guerra, literalmente falando, mas aqueles que ficaram no acampamento e ficaram na presença divina para rogar a Deus sua bênção, sua proteção, né, o seu cuidado para com aqueles que estão à frente da batalha. Então é a mesma coisa com as nossas questões atuais, né? Recordando, a nossa guerra não é pegar em armas, né, canhão e companhia limitada e sair por aí, né? As nossas armas são as nossas preces diárias, né? A nossa espada é o conhecimento que nós temos pela Torá, pelos ensinamentos dos sábios, etc. e tal, para compreendermos melhor, né, tanto a Torá, os mandamentos, né, as 7 leis de Noé, etc. e tal, né? Então estas são as nossas armas da batalha. Então muitas vezes nós saímos ao campo, né, para estarmos aí dentro do sentido de estarmos na batalha, à frente, anunciando, revelando, né, a unidade, a unicidade de Hashem, falando do único Deus, o único Criador, o único Salvador, etc. e tal, né? Então você sai para o campo, né? E você visita aqui, visita ali, fala com esse, fala com aquele, etc. e tal. Então aqueles que não estão junto contigo à frente na batalha, muitas vezes são aqueles que estão na tua retaguarda, fazendo preces a Deus para te abençoar, te proteger, te guardar de todo o mal, para te dar sabedoria, orientação, né? Para você poder falar de forma adequada com as pessoas, né? E então você tem um pessoal que está na sua retaguarda, que está ali, labutando por você, através das orações, entendeu? Então, quando você retorna com a vitória, né? Então, as recompensas da tua vitória, elas não são exclusivamente só sua, são vitórias que você conquistou juntamente com um povo que estava à sua retaguarda, né, fazendo preces para você junto de Deus, entendeu? Então, é o povo, nós, Bnei Noach, somos um povo, o povo judeu é um povo, e quando nós nos somamos, nós nos unimos, realmente somos grandemente vencedores nessas batalhas diárias aí, ok? Então, dentro desse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão da assistência divina, o quanto que nós precisamos da assistência divina. Então, quando nós vemos aí sobre a questão da divisão dos espólios da guerra, né? Então, é uma questão onde nós vemos o cuidado de Deus até nesse sentido. Então, quando os soldados contaram as pessoas e animais capturados, eles perceberam que, milagrosamente, os totais eram todos divisíveis por 50 e por 500. Isso possibilitou o cumprimento da ordem divina de entregar aos Kohanim a proporção exata do que havia sido capturado. Mas isso torna-se ainda mais assombroso se considerarmos todos os fatores que contribuíram para a realização desse milagre, como o grau de fertilidade
de longevidade das pessoas e dos animais, fatores os quais ocorreram muito antes que eles fossem capturados em batalha. Ou seja, aqui nesse aspecto, o que o nosso Rebbe quer mostrar para nós e que nós precisamos aprender é que antes dessa batalha, Deus, que já tinha antevido todas as coisas, ele também providenciou para que tanto as pessoas como os animais, eles fossem de fato férteis e tivessem longa vida, longevidade. Então, quando o povo judeu vai a essa guerra contra os midianitas, significa que tanto no campo de pessoas que estavam múltiplas, houve um grande crescimento, como também em questão de riquezas diversas, o povo tinha muita prosperidade. E aí estava tanto a questão em todos os níveis da prosperidade, bens, né, de pedras preciosas, riquezas, ouro, prata, cobre, a plantação, né, animais, e as mulheres muito férteis, com muitos filhos, etc. e tal, né? Então, é nesse sentido que nos fala aqui o nosso Rebbe. Então, a partir disso, né, o ensinamento que vem para aplicarmos isso no nosso dia a dia, aprendemos que nunca devemos nos intimidar por qualquer situação que pareça um obstáculo ao cumprimento das ordens de Deus ou para realizar a nossa missão divina. Então, a primeira questão aqui dentro do aprendizado prático literal para os nossos dias é exatamente que nós não devemos nos intimidar com as adversidades, os obstáculos que estão diante de nós. Lembrando que os gigantes Sihon e Og, eles foram vencidos lá atrás. Então, aquilo que se apresenta diante de nós como obstáculo, empecilho, algum tipo de dificuldade, né? Você vai encontrar aí rostos rígidos, né, que não exprime nenhum pinguinho de sorriso e nem de simpatia, muito tudo ao contrário, né? É a bronca, é a raiva, é os dentes cerrados, né? Aquela cara de bravo, né? Tem que enfrentar isso daí, né? Então não podemos ter medo, né? Por isso que tem aquele famoso ditado popular que fala, né? Cara brava para mim é cara de... Lembra desse ditado? Cara de bravo para mim é cara de fome. Você tá com fome? Vai comer. Entendeu? Então nós não podemos nos intimidar por qualquer situação que pareça um obstáculo, né? Nós precisamos estar dispostos a cumprir a ordem divina, a nossa missão suprema, transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Então, devemos recordar que o Eterno já organizou tudo muito antecipadamente. Lembre que o Eterno, ele organizou, ele providenciou, ele programou o que você vai fazer se você obedecê-lo. Se você responder sim para Deus e estar à frente nessa batalha contra o negativismo, contra o mal, né? O mal que assola as pessoas por aí afora vai, né? Você está disposto a realmente vencer as dificuldades que se apresentam diante de você, em você divulgar cada vez mais o único Deus, o único Criador, o único Salvador. A sua palavra, a Torá, os 5 primeiros livros, a base do verdadeiro monoteísmo, a orientação rabínica, né, em que, de fato, somos orientados para seguir em frente na nossa jornada monoteísta. Então, nós não podemos nos intimidar.
nós precisamos seguir em frente, realmente em obediência à vontade divina, porque Ele, o soberano, o todo-poderoso, Ele já determinou antecipadamente as coisas que estão pela frente, se tão somente nós nos colocarmos em marcha. Então, ao realizarmos realmente os nossos objetivos, né, segundo a vontade divina, da melhor forma possível, então, sem sombra de dúvidas, nós sempre vamos ter a certeza: eu não estou sozinho. Ninguém é mais poderoso do que aquele que está comigo. Ninguém ou qualquer situação poderá realmente me derrotar se tão somente eu permanecer no centro da vontade divina. Então, por isso, a assistência divina é para nos conduzir em frente, sempre em frente. É para realmente nós termos essa graça bendita de podermos dizer: eu não estou sozinho, Deus está comigo. E é Ele que está na frente nessa batalha. É termos essa convicção, termos essa tranquilidade, essa serenidade. E então, assim, realmente, todo mal cai por terra e nós somos estabelecidos como justos entre as nações, para podermos resgatar o maior número possível de pessoas, do mal para o bem, das trevas para a luz, da morte para a vida. E juntos podemos adentrar nos dias de Mashiach, realmente faltando apenas um passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, amados, né, que nós possamos estarmos firmados dentro destes aspectos, pois somente assim nós podemos ser vencedores. Ok? Baruch Hashem. Amanhã vamos continuar. Shalom, shalom. Até amanhã.